Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 25 do Livro dos Espíritos, estudando o livro 2, capítulo 2, intitulado Encarnação dos Espíritos, nessa obra codificada por Allan Kardec. No último estudo, analisávamos a questão da alma, sua definição, a maneira em que os espíritos informaram sobre as suas propriedades, as suas características, bem como que a nossa linguagem empobrecida não é capaz de definir com propriedade o conceito exato das coisas espirituais. No entanto, é possível antever alguns conceitos que até hoje carregamos com o brilhantismo de Kardec, com toda a sua racionalidade, em especial para definir determinadas propriedades da matéria, do espírito, do próprio Deus e do universo, através de forma lógica e racional, comparativa, a fim de que nós possamos compreender os conceitos trazidos pela espiritualidade. Vimos então o conceito de alma e que ela não se confunde com o fluido vital. Hoje prosseguiremos na questão número 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Resposta: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Então vejam que os limites físicos não limitam a alma, que se irradia para além do corpo. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma, pois, tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, já o temos dito. Então essa resposta da espiritualidade deixa muito claro que a alma é revestida pelo perispírito, que é considerado imaterial, mas a gente já estudou aqui que o perispírito não deixa de ser matéria, apesar de ser muito mais sutil, e o corpo físico, que é grosseiro, que é material de fato, que fica mais fácil de nós enxergarmos essa característica de materialidade do corpo físico. A alma, portanto, é o que dita o movimento, o crescimento, o desenvolvimento dos corpos, tanto do corpo físico quanto do perispírito, e vai, portanto, emanar para além deles. Pergunta número 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Resposta: o espírito é uno e está em todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então vejam que a espiritualidade nega a teoria que entende que a alma vai se conectando à criança à medida que ela se desenvolve. Eles afirmam que a alma está toda na criança, é uno o espírito, assim como no adulto. O que vai diferenciar, o que vai levar um tempo para se desenvolver são os órgãos do corpo, a fim de que possam captar todas as propriedades da alma, e por isso dá a ilusão de que a alma ainda não se conectou completamente. Pergunta número 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Resposta: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. A gente já estudou isso, né? O próprio Kardec sabia disso. Ele definiu os espíritos em várias classes e disse por várias vezes que
cada um tem o seu nível de conhecimento. Alguns espíritos, inclusive, têm menos conhecimento do que nós, encarnados. Depende do nível evolutivo de cada um. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Então vejam que os espíritos se comportam como os homens encarnados, pois a única diferença entre nós e eles é que estamos mergulhados na carne física enquanto eles estão no plano espiritual. Mas eles continuam carregando o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, muitas vezes as mesmas ideias preconceituosas no além. Então haverá espíritos ignorantes, no sentido de conhecimento, como pseudo-sábios, que acham que sabem tudo e se comportam de uma maneira equivocada, de uma maneira vaidosa, de uma maneira a se imporem pela palavra, da mesma forma que acontece aqui na Terra, entre os encarnados. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Então, Kardec pergunta, por que os espíritos não definem de forma igual a alma? Primeiro, porque há espíritos ignorantes, há espíritos pseudo-sábios e há espíritos elevados. Entre os elevados, eles podem se utilizar de linguagem diferente, vocabulário diferente, termos diferentes. Então, vai aparentar uma contradição onde, na verdade, não existe. A nossa pobreza de linguagem, muitas vezes, que impede um entendimento comum entre eles. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então vejam que também há um erro interpretativo de nós encarnados, que muitas vezes lemos as figuras de linguagem como fizeram com Cristo, com as parábolas, com as comparações, e tomam ao pé da letra como verdades eternas e que não passam de figuras, que têm a sua importância, que têm o seu momento, mas que são figuras. Pergunta número 144. O que se deve entender por alma do mundo? Resposta. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então, o conceito de alma do mundo é princípio universal da vida, da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem a mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Kardec já abordou essa dificuldade, né? As várias concepções que se tem da palavra alma. Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, uma expressão que a gente não usa hoje, alma do mundo, pelo menos eu não utilizo e não vejo ninguém usar, para se reportar aos espíritos que se dedicam à humanidade. Ela dá uma ideia de que o planeta Terra teria uma alma, como se fosse um indivíduo, mas na verdade os espíritos esclarecem que não. Os planetas não possuem almas, né? A alma é característica da individualidade criada por Deus. Portanto, se deve entender como alma do mundo um conjunto de espíritos que se dedicam à humanidade. Pergunta número 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? É uma pergunta profunda que vale até hoje, né? Kardec está perguntando por que as pessoas não conseguiram até hoje chegar à verdade única, à verdade real, e discutem por tanto tempo
filósofos, psicólogos, médicos, pensadores. Resposta: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Olha que frase bonita. Todos os pensadores antigos, tanto é que os filósofos gregos foram citados por Kardec na introdução do Evangelho como precursores da doutrina espírita, porque já traziam o entendimento da alma, da sobrevivência à morte do corpo, da reencarnação. Então, todos esses pensadores prepararam os caminhos para que a doutrina espírita pudesse se espalhar hoje. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Temos o exemplo de Swedenborg, que colheu também a luz, mas se equivocou na interpretação, quando imaginou que todo espírito que se comunica é um espírito de luz, um espírito que tem a verdade e que sabe de todas as coisas. Mas o seu erro não impediu de que pudesse contribuir para a doutrina espírita com Kardec, com Jackson Davis nos Estados Unidos e com as mensagens que ele próprio ditou nas comunicações com Kardec. Demais, entre esses erros, se encontram verdades, ou se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. Esse estudo comparativo é muito importante hoje em dia. A gente deve realizar esse estudo com a Bíblia, com as obras antigas, com as primeiras obras e comentários de Kardec, porque a gente faz um estudo comparativo e passa a entender a linguagem que Jesus usou, o que ele quis dizer, a quem ele estava se reportando, o que ele estava prevendo, o que ele estava profetizando. Tudo isso a gente interpreta hoje com o avanço da ciência e com a doutrina espírita. Os que se consideram, muitas coisas do que se consideram como erros, contribuem hoje para a gente entender o todo. Pergunta número 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem, e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Olha que resposta interessante, não é? E faz sentido porque nós aprendemos na doutrina que, conforme Jesus ensinou, onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, não é? Então, se somos pensadores, gostamos de estudar, gostamos de filosofar, é como se a nossa alma se manifestasse mais na área cerebral. Enquanto que aqueles mais voltados para a caridade, para o sentimento, é como se a alma deles estivessem mais voltadas para o coração. Não é que a alma esteja circunscrita no órgão, né? Seja no cérebro, seja no coração, mas é que o meio de manifestação vai aparentar que está mais brilhante, que está mais focado em determinado órgão. Mas o fato é que a alma não está circunscrita a nenhum órgão. O que pode existir é uma irradiação referente ao órgão mais utilizado ou ao órgão em que o espírito se eleva, como o cérebro ou o coração. Item A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta: quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que considera o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então ele meio que repete a última resposta, demonstrando que a alma se manifesta nos órgãos em que a gente foca a nossa evolução, no intelecto ou na moral, no sentimento ou na razão, ou em ambos, né? Muitos confundem o centro de vitalidade, o princípio vital, como sendo a alma,
Já explicamos a diferença, conforme Kardec e os espíritos. Então não há que se confundir alma com centro vital, alma com fluido vital, e nem que a alma estaria circunscrita a determinado órgão. O que há são manifestações da alma em diversos órgãos. E aí, a depender do nosso nível evolutivo, ela vai se manifestar em mais de um órgão ou em um órgão específico que chama maior atenção. Vejamos a pergunta número 147, já entrando no tema materialismo. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Pergunta interessante que vale até hoje também. Por que, em geral, os homens da ciência são materialistas? Resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então vejam que o materialismo deriva diretamente da vaidade, da presunção, do orgulho. Porque o cientista que pensa tudo saber, que todos os segredos já lhe foram revelados, não admite que há uma verdade naquilo que ele não consegue ver, sentir, ouvir ou tocar. Essa ideia vai sendo vencida com o passar dos anos. Hoje a ciência já admite que não sabemos quase nada do cérebro, não sabemos quase nada da alma. E muitos cientistas já começam a admitir, principalmente após os avanços da ciência quântica, que a matéria é uma ilusão. Isso já é uma convicção da ciência. Os que teimam em negar o contrário vão ficando para trás, porque a física já não mais segue os fundamentos em que enxergam na matéria a origem de tudo, ou que ela é a única realidade que existe. Tanto é que a própria ciência, sem adentrar no campo da religião, já admite que tudo se transforma na natureza, como já dizia Lavoisier, e por isso a matéria é uma ilusão. Ela se transforma em energia, e por isso não é possível enxergá-la com os nossos olhos, percebê-la com os nossos sentidos, dando a convicção de que o mundo invisível é o mundo real, que está em nosso entorno e somente o percebemos através de instrumentos específicos. Então, o materialismo deriva desse orgulho, dessa presunção do cientista que pensa tudo saber. Pergunta número 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então vejam que os espíritos são categóricos. A crença no agora, a descrença em relação a Deus, ela não deriva do estudo das ciências. É o homem imperfeito que não sabe interpretar a ciência para enxergar Deus. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente.
Então vejam que a espiritualidade está dizendo que o materialista ele está temporariamente com essa convicção. Assim que demonstrar a ele que a matéria é uma ilusão, o que já foi realizado na ciência, muitos vão converter-se não ao espiritismo, não à religião, mas à crença de que existe algo mais e principalmente que existe um pensamento anterior, uma inteligência superior regendo a natureza. Kardec comenta: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Essa visão já era ultrapassada ao tempo de Kardec e hoje é mais ainda. Enxergar a matéria apenas como ação nos seres orgânicos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Kardec está fazendo um comentário de que os estudiosos que analisaram os corpos, os fisiologistas, e viram no corpo físico apenas um instrumento elétrico, pensaram que com a morte do corpo se extingue aquela inteligência que animava esse corpo, como um fio desencapado, um fio cortado. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Kardec demonstra de forma muito lógica que os fisiologistas e outros cientistas, como não viram o espírito quando abriram o corpo, quando estudaram os órgãos, pensaram que nada mais havia além daquele corpo ali, porque eles não puderam pegar a alma, apanhar ela no ar, não viram ela sair do corpo, então eles concluíram que nada existia além da morte. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a sua satisfação, a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Então essa é a consequência da visão materialista. O homem só pensa em si, coloca acima de tudo os seus próprios interesses e, por isso, os laços materiais e sociais se romperiam. É a consequência lógica do pensamento materialista. Por que eu vou me dedicar ao outro? Por que eu vou me preocupar com o outro se tudo acaba com a morte do corpo? Vou pensar em mim primeiro, vou pensar no meu gozo, no meu prazer. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muitos circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Então, o materialismo, segundo Kardec, é uma ideia isolada. Não foi feita uma doutrina do materialismo porque ela não tem uma fundação, não tem uma base que se sustente. Até porque a ciência, ao avançar, demonstra que a matéria é uma ilusão. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Que bom, então, que não há uma sociedade baseada exclusivamente no materialismo, apesar do materialismo estar presente em vários setores da sociedade. Mas se uma sociedade fosse criada exclusivamente com esse pensamento, os seres acabariam por se aniquilar a si próprios. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Todos nós carregamos essa convicção, essa certeza, que há algo além da vida material. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles,
porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Então é uma convicção que a gente traz, até porque, apesar do esquecimento do passado, nós carregamos muitas conquistas que estão armazenadas no nosso inconsciente, experiências também, e por isso sabemos que existe sim uma vida após a vida. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. É uma ideia realmente que traz terror, que traz um sentimento de vazio. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. É um pensamento que muitos possuem, né? E por isso são pessoas infelizes, amargas, azedas, como a gente costuma dizer, porque pensam que quando desencarnarem, nada mais haverá e as suas lembranças também passarão, porque as pessoas continuarão as suas existências. Então a ideia do materialismo é uma ideia que traz uma depressão, que traz uma tristeza junto dela. Até porque imaginar que tudo termina e nós nunca mais veremos os seres amados é, de fato, muito triste. Prossegue Kardec. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Então, mesmo que as pessoas admitam que existe vida após a morte, é uma ideia vaga, indefinida a existência futura. E por isso muitos têm dúvida ainda. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Então vejam que crer no panteísmo é semelhante ao que se acredita no materialismo. Tudo bem que no panteísmo se acredita em Deus, mas se acredita também que perdemos a nossa individualidade quando desencarnamos e voltamos para o todo. Essa morte é parecida com a do materialista, porque apesar de você retornar a Deus, não é mais você. Você perde a sua individualidade e, portanto, perde as suas conquistas pessoais. A ideia é semelhante à do materialista que pensa que tudo termina com a morte do corpo. Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. Kardec está fazendo as perguntas que os materialistas fazem, né? Uma visão limitada. Achar que como a gente não consegue ver a alma, então ela não existe. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna?
sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? Então, ainda que se acredite na vida após a morte, será que a vida daqueles que fizeram o bem durante uma existência é de entoar louvores para o resto da eternidade? É de ficar numa contemplação no céu, no paraíso? As chamas do inferno serão sofrimentos? Aliás, as chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação, um símbolo. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. E eu escuto gente dizer isso até hoje. Ninguém voltou para dar informações do além, o que é uma falácia. Centenas de milhares retornaram por meio dos médiuns, por meio da intuição, por meio das inúmeras mensagens, para dizer exatamente como é do lado de lá. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo, o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Então vejam que a missão de Kardec foi demonstrar a realidade espiritual não somente pelo raciocínio, mas pelos fatos também. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. Então vejam que até o Espiritismo havia esse misticismo, essa visão de achar que tudo que é espiritual é algo maravilhoso, é algo enganador, alegórico e simbólico. O Espiritismo vem trazer uma razão, um raciocínio para essas comunicações. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Então ele confirma aí na parte finalzinha do capítulo que os espíritos que viveram na Terra desencarnam e voltam para dizer como vivem lá, mostrando o nosso destino conforme as nossas atitudes. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Pergunta Kardec. Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. A mensagem espírita dá esperança, dá confiança na certeza da vida futura, porque vem acompanhada da lógica, da intuição, do sentir, do envolvimento da espiritualidade. Então a gente sabe que há algo além. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Herculano Pires vai dizer exatamente isso na obra O Espírito e o Tempo, falando da missão do Espiritismo, não como religião do futuro, mas um auxiliar de todas as religiões. Da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei, o Espiritismo não veio destruir as outras religiões, veio auxiliar para que elas incorporem nas suas vivências, nas suas doutrinas, a realidade espiritual, que é uma realidade inegável. Se o Espiritismo aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então vejam que Kardec encerra esse capítulo de uma forma muito bela, demonstrando a missão do Espiritismo, demonstrando que vem combater o materialismo e comprovar a vida espiritual não só pelo raciocínio, mas pelos fatos. Então, à medida que a gente estuda o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação, a gente percebe a missão do Espiritismo e que à medida que a gente amadurece, a gente passa a compreender de uma maneira mais completa as verdades eternas
Então eu rogo a todos que nos acompanham, os estudos, que possam refletir sobre os aprendizados de hoje, especialmente em relação aos atributos da alma, as manifestações que a alma pode apresentar no corpo físico, que ela não está limitada ao corpo material, e que o Espiritismo vem para destruir o materialismo, essa ideia que não tem um corpo doutrinário no mundo, graças a Deus, mas que contamina muitas mentes que pensam que a vida limita-se à vida material, limita-se à vivência na Terra, quando na verdade nós todos carregamos nossas conquistas e permanecemos com essas virtudes para todo o sempre, sendo espíritos imortais, sendo espíritos indestrutíveis e que nada pode impedir o avanço, a não ser a nossa própria vontade em permanecer estacionados. Saibamos então interpretar e aprender com Kardec e com os espíritos e refletir sobre tantos ensinamentos que apreendemos dessas obras benditas. Que Deus possa abençoar Kardec na sua missão. Quem sabe já não retornou para prossegui-la, como foi informado a ele mesmo que ele retornaria, e que nós possamos apreender a cada dia esses fundamentos que nos libertam, praticando tudo isso que debatemos aqui, que conversamos, que aprendemos em nossas vidas particulares. Porque somente com a reforma íntima, somente com a aplicação desses conceitos nas nossas vidas, é que de fato mudaremos como indivíduos e poderemos usufruir da companhia do divino à medida que nos elevamos. Graças damos então ao nosso Senhor Jesus e pedimos que essas bênçãos possam envolver a todos que estão em nossos pensamentos, especialmente aqueles que estão passando por expiações, por provações, por momentos de dor e de aflição. Que todos eles recebam, Senhor, nesse momento, essa vibração de paz, de harmonia, de envolvimento, para que nenhum mal possa levá-los ao erro, à queda, à revolta, à aflição. E que a palavra do Senhor possa encher os seus corações, dando esperança, dando alegria, dando fé e confiança, não só em Deus, mas também nos bons espíritos. Agradecemos aos mentores, agradecemos àqueles que nos inspiram, que estão sempre conosco, que nos ajudam nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de doença, a fim de que nós possamos caminhar juntos nessa senda bendita de caridade e de paz, dando mais um passo na evolução, de forma coletiva no planeta, a fim de que possamos chegar mais rapidamente ao colo do divino, onde então poderemos usufruir de uma paz sem tamanho, que não fazemos ideia de como seja, mas que um dia sentiremos e poderemos usufruir na sua totalidade. Muito obrigado, mestre amigo, por essa doutrina bendita, por enviar o Consolador, a fim de resgatar os princípios do cristianismo e novamente colocar a religião nos seus trilhos de humildade, de simplicidade, de amor ao próximo e de abandono do orgulho e do egoísmo. Muito obrigado, mestre, e que a sua mãe bendita, Maria Santíssima, continue a nos abençoar, nos envolver, especialmente nesse momento de transição, onde tantos e tantos se arrependerão do mal que fizeram, do vício a que se entregaram, e terão que passar por expiações dolorosas em outro orbe, a fim de que possam no futuro retornar a nós, quando então estaremos mais preparados a recebê-los. Graças damos, mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanham e que a paz do nosso Senhor Jesus possa abençoá-los a todos. Um forte abraço e até o próximo estudo.